Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é quinta-feira, iniciando aí o mês de dezembro, tá? Que seja um mês aí abençoado para todos, de muitas conquistas, muito sucesso, muita felicidade, né? Um mês das festas, que o pessoal costuma falar, também já chegando aí perto da virada do ano. E vamos para cima, rapaziada. Gostaria de coração de agradecer a todo mundo que é inscrito aqui no canal. Batemos a marca aí de 80 mil inscritos. Nada disso aqui seria possível sem vocês, tá? Então vocês fazem parte dessa conquista, vocês são a principal parte, né, dessa conquista, porque, pô, se não tem aqui o público, se não tem o pessoal para debater, para trazer outras ideias, outras opiniões, não teria canal, tá? Então, assim, muito obrigado de coração. E a gente segue na luta aí, né? Quem sabe a gente bate 100 mil inscritos aí num futuro próximo. Conto com a colaboração de todos e você que não é inscrito, já se inscreve, família. Bom, a primeira novidade é sobre o Gustavo Mosquito, tá? Ou Gustavo Silva. Ontem ele fez a cirurgia no joelho, tá? Porque ele teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior, tá? Do joelho dele. Ele havia se machucado no jogo contra o Fluminense, né? Pelo Brasileirão, já na reta final aí do campeonato. Ontem fez a cirurgia. John, por que tanta demora? Porque tem que esperar ir desinchando, tem que ir fazendo uma fisioterapia antes da cirurgia. Agora faz a cirurgia, tem a parte da recuperação, depois volta para fisioterapia. Tá um processo bem lento, tá? A gente teve aí recentemente o Paulinho que passou por isso, tá? Nosso volante Paulinho também teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, tá? Então é isso. Fica um tempo fazendo a fisioterapia, recuperando, faz a cirurgia, depois volta para fisioterapia e aí a parte de recondicionamento físico, tá? Provavelmente o Gustavo Silva, o Gustavo Mosquito, retorna aí no segundo semestre de 2023. A gente deseja aí a melhor recuperação possível para o jogador. É uma lesão um pouco mais séria, né? Uma lesão aí que às vezes tira um pouco da confiança do atleta, mas a gente confia aí no nosso departamento médico. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre a comissão técnica do Corinthians. Ontem eu falei que a diretoria estava buscando auxiliares, tá? E aí a informação que a gente recebeu foi a seguinte: o Matheus Batti e o Kleber Xavier foram nomes sugeridos para a diretoria. E aí eu vou explicar quem são esses dois. O Matheus Batti é filho do Adenor Batti, que no caso é o Tite. E o Kleber Xavier também é auxiliar do Tite. Os dois estão no Catar com a seleção brasileira, tá? Os dois são auxiliares aí do Tite e foram nomes sugeridos para a diretoria do Corinthians. O Kleber Xavier trabalha aí com o Tite desde 2001 e o Matheus, que é o filho dele, trabalha desde 2015. Então ele começou a trabalhar aqui no Corinthians com o pai dele. Qual que é a questão? O Tite já disse que depois da Copa do Mundo vai ficar um tempo de férias. E aí nisso, o Matheus e o Kleber Xavier foram sugeridos ao Corinthians. Pô, o Tite não vai estar trabalhando, eles vão estar livres no mercado. Por que não negocia com eles? Tá? Seria um ponto positivo, porque os dois já trabalharam no Corinthians, os dois conhecem alguns atletas do nosso elenco, tá? São todos pontos positivos nesse sentido. E aí, o Globo Esporte complementou a informação, trazendo que o Corinthians já teria confirmado os dois nomes que serão os auxiliares aí do Fernando Lázaro, só que os nomes são mantidos em sigilo. E aí, fica a dúvida pro torcedor. Será que esses nomes são mantidos em sigilo porque os dois ainda estão na Copa do Mundo e vão vir depois pro Corinthians? Ou são dois nomes aí aleatórios que a diretoria contratou e para não irritar a torcida tá meio que deixando por baixo dos panos? É a dúvida que a gente tem, tá? É a dúvida que a gente tem. Caso a diretoria já tenha fechado com o Matheus e com o Kleber, aumenta a expectativa da torcida da chegada do Tite. Isso daí sem dúvida alguma. Não tenho dúvida nenhuma dessa situação.
O meu medo é a gente criar essa expectativa do Matheus e do Kleber Xavier e daqui uma semana anunciar 2 caras desconhecidos, tá? Esse é o grande problema. Então assim, Matheus e Kleber Xavier foram sugeridos para a diretoria do Corinthians. O pessoal falou, ó, tem essa opção aqui. São nomes que já conhecem o clube, nomes com boa experiência, já trabalharam com o Fernando também, conhecem o Corinthians e, pô, nomes assim que a torcida amaria. E a informação do Globo Esporte é que o Corinthians já contratou os 2 profissionais, tá? Que irão auxiliar aí o Fernando Lázaro em 2023, mas mantém os nomes em sigilo. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Será que o Corinthians já fechou com o Matheus e com o Kleber Xavier? Ou fechou com outros nomes aí e tá meio que dando uma segurada, vai esperar um melhor momento aí pra anunciar pra nossa torcida? Comente aí, por favor, família. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o Vasco, que acabou de subir aí pra Série A do Campeonato Brasileiro, está fazendo uma reformulação total no elenco. Tá uma reformulação bem forte mesmo. E sondou 2 jogadores do Corinthians. Tá? Sondou 2 atletas aí. O primeiro deles é o zagueiro Caetano, que na última temporada esteve emprestado para o Goiás. Foi bem no Goiás, tá? Tanto que a gente chegou a comentar se ele seria implementado aí no elenco do Corinthians, se ele seria aproveitado. Ele tem 23 anos, tá? E o Vasco tem interesse na contratação do zagueiro Caetano. Fora o Caetano, temos o Lucas Piton, que o Vasco também está de olho. Hoje, dia 1º de dezembro, o Vasco ainda não fez proposta, nem para Caetano, nem para Lucas Piton. Mas a gente aguarda essa proposta. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Vocês venderiam o Caetano e o Lucas Piton para o Vasco, ou um dos 2, ou nenhum, tá? Ou nenhum. Muita gente já vai falar, ah, o Piton tem que vender, o Piton tem que vender. Só que aí volta naquele ponto que eu sempre falo. Qual o preço? Quanto que o Vasco aceita pagar? Porque o Piton, vira e mexe, recebe sondagem do mercado europeu. Então assim, vale mais a pena você vender pro Vasco agora ou vender para algum time do mercado europeu e manter uma porcentagem para uma futura venda, tá? São possibilidades, são possibilidades. Não tô nem falando que é certo ou errado, isso ou aquilo. São possibilidades, tá? Mas só do Vasco estar interessado já valoriza o atleta. Em qualquer outra negociação. Ó, tem a negociação aqui com vocês estão interessados, mas tem outro clube aqui que tá de olho também. Então, vamos subir um pouco esse valor, vocês compram um atleta e ponto. Ou vai depender aí também da avaliação da nossa diretoria, se o Lucas Piton merece ficar ou não no Corinthians. Já sobre o zagueiro Caetano, é uma incógnita, tá? É uma incógnita. A gente tem aí o Robert Renan, que subiu recentemente, tivemos a saída do Robson Bambu, que a torcida agradece muito, tá? Temos o Balbuena só até o meio do ano, ao que tudo indica. O contrato dele vai até o meio do ano e aí o Corinthians vai ter que negociar depois, tá? Então, vai depender do planejamento, dessa montagem de elenco para 2023. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir, se você não for inscrito, se inscreve e já deixe o like para fortalecer. A diretoria do Corinthians, tá, sinalizou que já tem o dinheiro para efetuar a compra do Yuri Alberto. A informação aí é passada pelo Carlos Cereto, um dos setoristas aí que acompanha o Corinthians. O preço do Yuri Alberto é de 20 milhões de euros. E aí a diretoria do Corinthians faria o seguinte negócio. Pô, John, não era 25, não era aquilo? O preço dele de mercado hoje está 20 milhões de euros. Tá? É a negociação que está correndo aí. O Corinthians deixaria o Gustavo Mantuan lá, no valor de 10 milhões de euros, e pagaria mais 10. Então o Corinthians pagaria metade e a outra metade seria o Mantuan. Hoje o euro tá 5,4 reais. Então aí em torno, o Corinthians pagaria 54 milhões de reais para a equipe do Zenit, ou 10 milhões de euros. E segundo a informação do Carlos Cereto, o Corinthians já
tem esse valor e tá negociando já para efetuar a compra do Yuri Alberto. Se a gente conseguir isso ainda esse ano, pô, muito bom, muito bom. Porque você já entra com a certeza para 2023. O jogador é seu, vai continuar aqui. Se alguém quiser, pague, tá? Agora, ficar nessa dúvida, pô, o cara só fica até o meio do ano. Depois eu tenho que ir atrás de outro centroavante, ou vou ter que desembolsar um valor, não sei o que. Já negocia agora, tá? Então a gente aguarda aí uma movimentação da nossa diretoria. Segundo o Carlos Cereto, já sinalizou que tem o dinheiro e está buscando essa negociação com o Zenit. A gente aguarda mais novidades, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam com esse valor, com a negociação, com a manutenção do Mantuan lá no Zenit, tá? Por 10 milhões de euros. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai, Corinthians!